Olá, sou Marciele Corona, do canal Arte.com, e hoje venho trazer mais uma aula de pintura para vocês. Espero que gostem. Vamos lá? Então vamos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer margaridas com passarinho. Já transferi meu risco, olha, aqui na toalha. Tô fazendo numa toalha de banho. Quem quiser fazer depois na toalha de rosto, é só diminuir aqui, ó, o risco, né? Centraliza e coloca no meio da toalha. Então, eu já risquei com auxílio do carbono. Lembrando de sempre riscar direitinho, transferir o risco certinho. Aí, vamos separar os pincéis. Vou trabalhar com esses pincéis amarelo lixado, a linha 454. Esses do cabo vermelho, 421. Pincel pituá, pincel filete. E hoje também eu vou utilizar esse daqui da linha 426, que é um pincel diferente que eu gosto dele para fazer as margaridas. Então, vamos iniciar agora o nosso trabalho. Nós vamos iniciar a pintura pelo fundo. Para começarmos, eu peguei o diluente, erva doce e depois a gente vai usar um pouquinho do cinza ônix. Coloquei uma fita crepe aqui só na parte de baixo, ó, porque os pezinhos da margarida vêm até aqui embaixo pra gente não correr risco de manchar o nosso trabalho. Então, a gente vai começar pegando diluente com o erva doce. Misturo aqui, ó, e vou vir aqui fazendo uma sombra ao redor das margaridas. A minha toalha, ela é um tom de verde, então essa cor aqui nem vai aparecer muito, mas quando eu jogar o ônix aqui por cima, ela vai destacar. Quem estiver trabalhando na toalha branca, pérola, pode continuar usando essa mesma cor, que também vai aparecer bem. Então, a gente vai pegar esse erva doce e vai vir aqui, olha, passando ao redor de todas as margaridas, ó. Aqui, do lado de cima também, só que já um pouquinho menos, olha. Aqui em cima sempre é mais clarinho, né? É a parte de onde tá vindo a luz. Na parte de baixo eu já posso colocar um pouco mais. Então, isso, olha, já fiz aqui, ó, perto do passarinho também. Nessa parte de baixo já passei. Aqui, ó, por debaixo do passarinho a gente vai passar também, ó. E vou seguir aqui pro lado de cá, fazendo a mesma coisa, ó. Um pouquinho aqui por cima das margaridas e vou acentuar um pouco mais aqui na parte de baixo. Agora, então, a gente vai pegar o pincel, esse pincel aqui, aquela linha do cabo amarelo lixado, eu tô trabalhando aqui com o número 10. Vocês vão pegar um pouquinho do cinza ônix e a gente vai começar a escurecer os cantinhos. Primeiramente, eu pego o pincel aqui, ó, no pouquinho do erva doce e misturo com cinza ônix. Vou fazer uma parte mais clarinha pra gente iniciar aqui, ó, do lado de cima, ó. Então, aqui em cima eu vou jogar bem pouquinho. E outra coisa, o meu risco tá aqui na frente, eu tenho que observar onde tem essas entradinhas aqui, ó, entre uma pétala e outra. É aqui que eu vou dar uma sombreadinha, ó. Pouquinha coisa, eu quero a parte de cima mais clarinho, embaixo eu vou reforçar um pouco mais. Mas eu já tenho que vir sombreando, deixando aqui, ó, o formato da pétala direitinho. Isso é muito importante para a margarida. Porque como a margarida, ela vai ser branca, se eu fizer aqui um sombreamento reto de qualquer jeito, na hora que eu puxar a pétala, vai aparecer aquele fundo por baixo. Então, eu tenho que sombrear somente mesmo nos lugares certos, que é onde fica o espaço entre uma pétalazinha e outra, ó. Então, eu venho assim, ó, meu pincel, ó, em pé, eu trabalho, ó, em pezinho, ó,
e já vou aqui fazendo, ó, dividindo uma pétala da outra, observando no risco onde tem essas entradas, a divisão entre as pétalas, e vou fazendo. Lá de cá a mesma coisa, ó, de levezinho ainda nessa parte de cima, somente com essa misturinha aqui, um pouquinho do erva doce, um pouquinho do ônix. Esse cinza ônix, ele é parecido com verde pântano, só que ele fica um pouquinho mais claro que o pântano. Quem quiser usar o pântano também pode, só que tem que ter mais cuidado, porque o pântano é um pouco mais forte. Então, você tem que fazer o quê? Colocar menos tinta. Nessa parte de baixo, eu já vou começar agora a escurecer um pouco mais. Então, vamos lá. Eu já vou pegar aqui, ó, vou pegar o ônix e vou pegar um pouquinho do sépia, que eu coloquei aqui para acentuar, ó. Então, nessa parte aqui, ó, já vai ser mais escuro. Cinza ônix e sépia novamente. Assim eu venho fazendo agora esse sombreamento aqui mais forte nessa parte de baixo. Agora eu vou observar no risco, olha, aqui entre as folhinhas tem um lugarzinho aqui que tem um pouquinho de fundo, ó. Então, eu vou passar aqui também. Eu acho que é só aí. E aqui assim também, perto do passarinho, eu também vou jogar um pouquinho dessa sombra mais forte, ó. Assim. Do lado de cá, fiz a mesma coisa, ó. Vou mostrar pra vocês aqui mais pertinho, ó. Desse lado, passei um pouquinho aqui na parte de cima, né, mais clarinho. O ônix com o erva doce. Embaixo, reforcei mais escuro também. Cinza ônix com um pouquinho do sépia. Então, assim vai ficar o nosso sombreamento. Agora, então, vamos fazer as folhinhas. Tem umas folhinhas bem pequenininhas, fininhas aqui, ó, entre as margaridas. Então, para as folhinhas, a gente vai trabalhar com verde kiwi. Já diluí ele aqui um pouquinho com diluente, ó, verde kiwi e o diluente. E a gente vai vir aqui, ó, observo no risco onde é o desenho, porque às vezes, como a gente passou o fundo aqui, tapa um pouquinho, né? Então, você vai lá no risco, dá uma olhadinha onde tem as folhinhas e vou passar esse verde kiwi, bem simples, ó. Passei o verde kiwi aqui, misturadinho com um pouquinho do diluente. Agora, eu pego o cinza ônix e vou vir, ó. De um ladinho. E aqui nessa parte de baixo também. Jogando um pouquinho de ônix. Dou uma limpadinha no pincel, pego um pouquinho de branco e venho aqui na parte de cima dela, ó. Aqui ela tem como se fosse uma dobrinha, ó, então a gente vem com branco aqui, ó, e dá esse efeito aqui pra fazer a parte da dobra. Isso aí, ó. Então, são folhinhas simples, é fácil de fazer, mas ela dá uma diferença no nosso trabalho, dá um preenchimento, né? Ó, lá em cima tem uma, aquela lá, aqui embaixo, ó, posso continuar o talinho dela. Meu risco aqui já tinha até sumido, ó. Mas você pode vir fazendo, ó. Uns risquinhos bem soltos, que dá um preenchimento e deixa a nossa pintura mais natural, ó.
Já posso aproveitar para cá e dar mais uns puxadinhos, ó, como se tivesse umas mais apagadinhas de segundo plano lá por trás. Sempre iluminando com branco, um pouquinho na parte de cima. E assim eu vou prosseguindo agora, fazendo todas as folhinhas. Ficando assim a parte das folhinhas, olha. Do outro lado também eu já adiantei. Olha ali, ó. Já tá pronto as folhinhas. Então agora a gente vai começar a pintura das margaridas. Para as margaridas, a gente vai começar a pintura fazendo aqui, ó, um fundo ao redor do miolo, olha. Sempre fazendo uma sombra aqui. Para quê? Para as pétalas, como elas são brancas, elas poderem realçar. Se a gente trabalhar direto aqui em cima do tecido, só com branco fica muito apagado. Essa sombra sempre tem que ser da mesma cor? Não. Aqui que eu acho legal, nessa toalha, como ela é verdinha, a gente pode trabalhar essa sombra aqui, ó, com o cinza ônix, que fica legal. A tradicional, que a gente mais usa, é com siena natural, que a gente pode estar fazendo também, que puxa pro amarelado do miolo, fica bem legal. Pode trabalhar com vinho, dependendo da cor da toalha, também dá um efeito legal. Então, vocês podem ir variando essa cor do fundo, que vocês conseguem resultados diferentes. Eu vou fazer para vocês aqui duas com siena natural e uma com cinza ônix, para vocês verem a diferença. Então, vocês vão começar assim, pega o diluente e o siena natural no pincel. A tinta, ó. Aí eu vou vir aqui, ó, ao redor do miolo, esfumando pra cima aqui. Essas pétalas de baixo, elas estão aqui, ó, por cima do miolinho. Então, eu não faço sombra nelas, não. Só nessas daqui de cima. Pra gente conseguir dar movimento, dar profundidade na margarida. Então, vai ser isso aqui, ó. Até encostar aqui, que aqui já é a pétala dessa daqui, né? Que tá sobreposta aqui por cima. Essa daqui também vou trabalhar com essa sombra no siena natural. Já vou fazer logo pra gente adiantar aqui, ó. Então, eu venho com siena até pertinho dessas folhinhas de baixo aqui, ó. Quando eu percebo que essas pétalas aqui, elas já estão por cima. Então, nelas eu não vou jogar, não. Mas nessa parte aqui de cima. Isso aí. Agora, pra essa daqui... do meio, dei uma limpadinha no pincel, vou pegar o diluente com cinza ônix, para fazer um sombreamento aqui em um outro tom, para vocês verem a diferença. O cinza ônix é mais escuro, mas a gente trabalha do mesmo jeito, ó. Então, isso aqui vocês podem variar. Azul petróleo também fica legal, jacarandá. Mas eu gosto sempre assim, de fazer um tom sobre tom, né? Como eu tô trabalhando com a toalha verde, esse verde aqui, ele fica legal, olha. Mas esse tom de amarelo aqui, vocês podem jogar em esse de siena natural aqui, vocês podem jogar em qualquer cor de toalha, que ele sempre vai ficar legal. Uma sombrazinha aqui, por baixo dessas pétalas aqui, ó, que tem uma pétalazinha por cima. Só pra dar isso daí. Então, esse daí é a sombra que a gente inicia a margarida. Então, agora aqui, antes de puxar as pétalas da margarida, eu sempre faço as que estão por baixo primeiro. Então, essa daqui tá por baixo,
Aí depois eu vou fazer essa e por último essa daqui que tá por cima dessa no caso. Eu vou pegar isso aqui, é uma dica importante, ó. Pra gente conseguir puxar as pinceladas e correr bem, é legal a gente vir aqui, ó, com um pouquinho de diluente e dar uma umedecida aqui na toalha, olha. Principalmente essa toalha que eu tô trabalhando aqui, ela tem essa barra um pouco mais seca para pintar. Tem toalhas que parece que a tinta corre melhor, outras têm a textura um pouco mais seca. Então é importante dar essa umedecida aqui, ó, somente nas pétalas, tá? Ó, com um pouquinho de diluente. Agora aqui eu vou trabalhar com o pincelzinho que eu falei para vocês. Tem gente que chama de pincel margarida ou língua de gato. Eu tô trabalhando aqui com o número 8. Eu gosto de trabalhar com o 6 ou com o 8, tem os dois. Aqui, como tem umas pétalas maior, a gente vai trabalhar com o 8. Outra coisa importante, a tinta. A minha tinta branca, ó, eu coloquei ainda agora, tá uma tinta novinha. Vou pegar ainda um pouquinho de água, misturo aqui, ó. Pode ser um pouquinho de aquarela silk também. Misturo para deixar ela um pouquinho mais rala, um pouquinho mais diluída. Por quê? Porque assim vai correr melhor o nosso pincel. Pego a tinta, ó. Bastante tinta no pincel. Agora observem aqui a pincelada, ó. Tô olhando o risco para ver o movimento da pétala, tá? Não vou jogando de qualquer jeito, não. Ó, apoio. Então, esse pincel com esse formato arredondado facilita por causa disso, ó. E puxo, ó, vou diminuindo a força, ela já vai vir mais fininha, ó. Já forma uma pétala, ó. Aperto e puxo o pincel, ó. Como tem o diluente por baixo, ele corre muito bem, tá? Então, acho muito legal fazer margarida com esse pincel. Acho que facilita o trabalho, mas a gente também consegue fazer com outros, tá? Sempre deixando aqui, ó, essa pontinha aqui embaixo, ó, mais ralo de tinta para ficar esse efeito meio transparente. Então aqui, quando eu começo, eu aperto o pincel para ficar muita tinta. Depois eu já venho tirando a força, ó. Essas daqui, elas estão por baixo. Então, aqui a gente vai jogar só umas mais ralinhas assim, ó. Não vou colocar muita tinta para essa outra depois ela sobressair por cima dela. Observa os movimentos da pétala. Tem pétalas que tem algumas dobras. A gente agora tá fazendo só essa parte principal. Depois a gente vem fazendo os efeitos das dobras. Ó, essa daqui ela já vem, ó, curvadinha. Então, eu já curvo aqui, ó, meu pincel, ó. Aqui ela vai ter uma sombra, depois a gente vai jogar. Essa aqui já é uma pétala mais redonda, ó. Então, eu faço um lado, ela é mais larga. E o outro, ó. Isso daí, ó. Aqui também uma bem ralinha. Então, a primeira base da margarida vai ser isso aí, ó. É claro que a gente vai vir aqui ainda, vai acertar, vai dar a toalha. Ela vai sugar um pouco esse branco, então em alguns lugares a gente vai ter que jogar um pouquinho mais, que é natural, tá? Agora, então, vamos para essa daqui. Mesma coisa, eu tenho que vir com o diluente, lembra que eu falei? E dar uma umedecida aqui no meu trabalho, ó. Esse diluente aqui por baixo ajuda muito, corre bem melhor a tinta. Então, é uma dica bem importante. Vocês não podem esquecer quando estiver fazendo de vocês. Ó, umedeci. Ó, pra quem não tem o pincel, o língua de gato, dá pra trabalhar com esse pincel? Dá também, ó. Eu vou fazer uma aqui com ele pra vocês verem. Esse aqui era aquele do cabo amarelo lixado. Sempre pegando bastante tinta. Ó, só que esse daqui a gente não consegue fazer de uma vez. Geralmente a gente tem que dar umas 2 pinceladas. Ou 3, né? Pra formar uma pétala. E outra coisa.
Essa daqui, a pontinha da pétala já fica no formato mais arredondado. Como esse pincel aqui, ele não é muito redondinho, esse daqui, o formato nem sempre vai ficar mais pontiagudo das pétalazinhas, ó. Mas a gente consegue fazer também. Aí, ó, elas acabam ficando assim, com mais pontinhas, ó. Mas o processo é o mesmo, tá? Aperta o pincel, tira a força, pra essa parte aqui, onde tem o fundo escuro, já ficar mais clarinho. Tem umas pétalas mais fininhas aqui pelo meio, então observe. Quando a pétala é mais fininha, trabalha com o pincelzinho assim, ó, mais em pé. As mais largas, a gente já deita o pincel. Essas daqui estão por cima, ó. Então, aqui eu já tenho que jogar mais branco aqui para elas realçarem. E assim vai se formando a nossa margarida. Ó, aqui na parte de baixo, ó, são pétalas bem pequenininhas, ó. Então, já faço mais curtinha. Aqui tem uma pétala longa ainda, mas aqui tem outra por cima. Então, ó, vou fazer primeira por baixo, até aqui. Agora aqui eu já vou fazer a menorzinha que tá por cima, ó. Só uma base, tá? Depois a gente vai dar uns retoques nessas pétalas aqui. Aqui tem outra pétala também, que ela vem aqui por cima, ó. Isso tudo eu tô olhando no risco, tá, gente? Que às vezes aqui não aparece, ó. Mas eu tô com risco aqui na minha frente e eu vou observando onde tem as pétalas e vou jogando. Vamos fazer essa última aqui agora. Mesma coisa, ó. Diluente. Umedece, né? Aqui embaixo. Espalha bem. E vamos puxar as pétalas aqui novamente. Vou voltar aqui e fazer outra com esse pincel aqui. Ó, tem umas pétalas pequenininhas aqui por trás. Então, vou trabalhar com o pincel em pezinho assim, ó. Que é umas bem fininhas, ela nem vem até embaixo, ó. Tem uma aqui, eu observo no risco, que é bem fininha. Tem um outro pedacinho aqui, ó. De outra pétalazinha, que são as menores. Então, eu posso vir fazendo primeiro essas pequenininhas aqui, ó. Pra mim não me perder no meu risco, ó. Aí, as pequenininhas eu trabalho com ele assim, ó. Em pezinho, ó. Agora, essas maiores, a gente já pode trabalhar aqui com o pincel aberto, ó. Aperta e puxa. Bastante tinta no pincel. Aqui tem uma pétala meio dobradinha. Vamos fazer essa daqui por baixo primeiro. Depois a gente faz aquela outra. Agora vamos pra cá. Aqui também tem uma que não vai até o final, mais curtinha. Então, a gente sempre primeiro faz a que tá por baixo, depois vem com as por cima. Que aí a gente consegue fazer essa sobreposição aqui, ó. E dá um efeito bem natural, né? Que eu quero trazer pra vocês hoje uma margarida mais natural. Que a gente olha assim, nossa, parece uma margarida de verdade, né? É muito lindo. E margarida é fácil de pintar, gente. É só treinar essa pincelada aqui, ó. Mas eu garanto que vocês vão conseguir. Isso aí, ó. Aqui ela tem uma pétalazinha que é meio viradinha. Beleza. Então, já fizemos aqui uma base da nossa margarida. Então, vamos passar agora para o miolinho dela. O miolinho da margarida, eu vou trabalhar aqui com o amarelo ouro
e o caramelo. Eu vou vir com o amarelo ouro mais nessa parte de cima dele, ó. Passo amarelo ouro. E já venho com o caramelo. Aqui, ó, nessa parte de baixo, ó, respeitando o desenho do miolo, tá vendo? Essas pétalas aqui, elas estão por cima. Eu não vou fazer aqui um miolo redondo, ele é arredondado na parte de cima. A parte de baixo, ele acompanha o desenho da pétala. Ó, essa pétala aqui tá por cima, então eu só venho daqui pra lá. Isso tudo a gente tem que observar no risco quando a gente tá pintando, pra nossa pintura ficar mais natural, mais realista. Isso aí. Esse daqui já é um pouco mais arredondado, mas não chega a ser redondo também na parte de baixo, ó. Ele é sempre mais arredondado aqui, ó, pra parte de cima. Então, eu puxo um pouquinho esse caramelo aqui, ó, nessas laterais, dou uma limpadinha no pincel, vou pegar aqui um pouquinho do verde, do cinza ônix, misturadinho com o sépia. E vou fazer agora aqui uma marcaçãozinha que ela tem aqui, ó, para dar profundidade aqui, ó. A margarida, ela tem um tom meio esverdeado nesse centro aqui do miolinho, ó. Então, eu já vou fazer nas 3. Isso daí. Agora, eu vou pegar esse pincel aqui, ó, do cabinho vermelho. A referência é 421, é o número 0, pra gente trabalhar com sépia aqui, ó, ao redor dos miolinhos. Vamos pegar o sépia aqui, ó, no cantinho do pincel e dar uma acentuadinha aqui, ó, pequenas batidinhas aqui nessa lateral da parte de baixo, ó, de um ladinho e do outro, ó. Já misturo aqui com um pouquinho de caramelo, para não ficar muito escuro, e venho batendo, ó. Mais um pouquinho do caramelo, dando esse efeito aqui de batidinha, porque o miolinho ele não é lisinho, ó. Isso aí. Caramelo com um pouquinho do sépia. Vamos aqui pro próximo, ó. Isso aqui. Aqui não vou fazer muito, porque as pétalas é que estão fazendo acabamento aqui por cima. A gente vai ter que vir com branco e dar uma reforçada aí ainda. Mesma coisa aqui, ó. Um pouquinho de sépia e caramelo. Aqui embaixo eu jogo um pouquinho mais. Isso aí. Limpo o pincel, um pouquinho de branco e o amarelo ouro, ó. Mais amarelo do que branco. Umas batidinhas aqui do lado de cima, ó. Mais um pouquinho do amarelo. Deixo essas batidinhas aqui, ó. Misturando aqui. Tá molhado, mistura um pouquinho no caramelo. Dá esse efeito legal. Ó, amarelinho aqui do lado de cima. Deixa eu botar um pouquinho de branco para realçar mais. Amarelinho. Aí eu já desço com o amarelinho aqui, ó, por baixo aqui, ó, daquela marcação que eu fiz. E só misturo, ó, algumas batidinhas. É simples, é fácil, não é nada. Ó, mais um, ó, amarelinho. E um pouquinho do amarelo aqui também. Pra dar volume, né, aqui na parte aqui do miolinho. Isso daí. Agora eu vou pegar esse pincelzinho aqui. Esse aqui eu tô trabalhando agora aqui com o número 6. E vou jogar umas sombras, fazendo alguns pequenos detalhes aqui, ó. Aqui eu tô trabalhando com verde, que eu vou jogar nessa, ó. Que a gente fez o fundo com o verde. Então, eu chego aqui, o verde que eu falo é esse cinza ônix, gente, que ele é um tom esverdeado, na verdade. Então, aqui eu venho com cinza ônix, pincelzinho em pé, ó. Jogo uma sombra aqui, ó, pra separar um pouquinho uma pétala da outra.
Aqui também, ó. Aqui ela tem um pouquinho de sombra. Isso tá aí. Aí, nessa daqui que eu fiz o fundo de siena natural, eu vou fazer isso com siena natural. Aqui ficou muito, ó, pegou muito, vamos espalhar. Aqui que eu falei que ela tem uma sombrazinha aqui por baixo, ó, pra dar esse efeito de dobra. Então, a gente vem fazendo agora esses acabamentos. Que dá um efeito legal e dá aquele aspecto mais natural. Aqui também. Isso aí. Agora, com esse mesmo pincel, eu não falei pra vocês que tem hora que a gente precisa reforçar um pouquinho do branco pra dar um volume maior na pétala? Então, aqui a gente vai vir reforçando, ó. Aqui. Aqui assim. Deixa eu colocar mais um pouquinho de branco aqui. Pra gente trabalhar. Aqui. Então, vamos lá, ó. Pego um pouquinho do branco. Então, eu venho aqui agora, onde tem essa pétala que ela tinha uma dobra, ó. Tô olhando isso no risco, hein? Ó, faço o efeito aqui da dobra. Aqui. Então, eu dou uma olhada lá no meu risco, no risco preto e branco mesmo, eu consigo ver as pétalas que estão por cima. Aqui, ó, essas pétalas aqui tem que fazer esse acabamento aqui, ó, pertinho do miolo, ó. Por isso que eu não bati o sépia ali, porque na verdade é a pétala aqui, ó, com branco que a gente consegue fazer esse acabamento, ó. Isso daí. Alguma pontinha que você achar que não ficou legal, você pode vir agora, você pode ir reforçando, fazendo esses pequenos acabamentos. Isso daí. Nessa última aqui, ó, essas pétalazinhas aqui também ela tem uma dobra, ó. Então, vamos jogar um pouquinho mais de branco aqui pra fazer esse efeito da dobra. Aqui. Essa aqui também, ela que tá por cima, então vamos dar um volume mais aqui nessa parte. Isso aí, ó. Nossa margaridinha tá praticamente pronta. Pego o meu pincel filete aqui, diluo o sépia, um pouquinho de sépia diluído. Vamos só jogar agora aqui alguns pequenos rabisquinhos aqui, ó. Bem de leve. Olha aí que efeito legal. Isso aí, olha, são pequenos detalhes, mas faz a diferença no trabalho, né? Agora, vamos aproveitar o sépia aqui, ó, e vou puxar agora aqui, ó, esses talinhos, tá vendo? Já joguei aqui o sépia nesse e nesse, que são os talos principais das margaridas. Aí, agora que eu pego um pouquinho do branco e venho aqui, ó, só dando uma iluminadinha só do ladinho, ó. Então, a gente vai fazer esses talos aqui principais. Faço uma misturinha aqui do cinza ônix com o sépia. E puxo com o pincelzinho em pé, ó, alguns galinhos. Vou jogando aqui pelo meio, ó, pra dar esse preenchimento aqui, ó, que dá um efeito bem bonito. Então, já joguei uns aqui também, olha. Aí vocês podem fazer como vocês preferirem.
Vamos aproveitar agora que a gente está trabalhando com o sépia e vamos fazer aqui por baixo do passarinho, olha. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho para vocês verem. Aqui assim a gente tem um galho. Vamos aproveitar e já vamos puxar agora esse galho também com o sépia. Pego aqui desse lado, olha, um pouquinho do sépia já diluído e venho aqui fazendo esse galho, ó. Pode passar aqui por cima da folhinha, que é onde a gente depois aqui vai fazer o pezinho do passarinho, né? Então, eu trago esse galho até aqui, ó, do outro lado aqui da margarida. Unindo um arranjo com o outro, né? Já jogo mais uns rabisquinhos aqui. Posso engrossar ele aqui um pouquinho mais. Com um pouquinho do branco. Um pouquinho de luz aqui nessa parte de cima. Isso aí. Então, aqui tá o arranjo, né? Que a gente pintou agora, olha. Eu vou mostrar do outro lado, eu já adiantei. Eu já fiz aqui também, olha, a mesma coisa, tá? Então, vocês vão estar pintando agora desse lado de cá. Eu joguei essas duas margaridas com o fundo daqui do cinza ônix. Essa e essa, cinza ônix. Essa daqui, eu joguei o siena natural. Foi feito da mesma forma do processo que a gente fez aqui desse lado. A única coisa diferente que tem aqui é esse botãozinho aqui, olha. Eu vou aproximar a câmera e vou mostrar direitinho para vocês como que eu fiz. Então, aqui tá mais de pertinho, olha, o outro arranjo do outro lado. Observem a posição das pétalas, como é que foi jogada. Lembra que essas daqui, ó, sempre são por cima. Posso vir depois aqui com um pouquinho de branco também, igual eu fiz lá, ó. Acentuo aqui, ó, essa parte, sempre para dar volume. Então, vocês vão vir fazendo as margaridas da mesma forma. Quando chegar nesse botãozinho aqui, vocês vão pegar o siena natural e vai fazer uma sombra aqui, olha, nessa partezinha aqui, ó, por dentro dessa parte aqui do botão, aqui no caso por baixo, por detrás aqui, que tem essas pétalazinhas aqui que vão ficar por cima. Nessas pétalas aqui eu não passei, eu vim só com um pouquinho de siena natural aqui. Aí joguei diluente no restante do botãozinho, depois eu venho com o branco puxando as pétalas, mesma coisa, tá? Pincelzinho, você vai vir trabalhando aqui, ó, as mais fininhas trabalha com pincelzinho assim, ó, em pezinho, as maiores pincelzinho deitado. Pego aqui um pouquinho aqui também, depois venho essas aqui por cima, ó. Jogo isso daqui. A única coisa que tem diferente aqui é essa partezinha aqui também, ó. Aqui vocês vão pegar o cinza ônix. Diluir aqui um pouquinho para o pincel correr melhor. E venho aqui, ó, passo e dou esse puxãozinho aqui, ó. Pra fazer a partezinha, que aqui é uma margarida, um botãozinho que tá abrindo. Então, eu já adiantei aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo, mas é esse processo aí que eu quero que vocês façam. Então, com as margaridas todas prontas, vamos iniciar agora a pintura do passarinho. Para o passarinho, a gente vai usar aqui bastante cores, vamos fazer ele bem coloridinho. A gente vai botar branco, caramelo, amarelo ouro, azul caribe, azul cerúleo, sépia e um pouquinho de cinza claro. Então, vamos começar com branco, passando nas partes que ele tem mais clara. Aqui assim, tem umas peninhas brancas. Então, agora a gente vem só fazendo aqui um fundo, tá? Uma base. Isso daí. O cinza claro, ele tem um pouquinho aqui, ó, ao redor do olho, ó. Então, já vamos jogando aqui também, ó. Jogar as cores no lugar certo, tá? Que aí a gente consegue dar um matizado. Aqui assim, ele já tem também um pouquinho desse cinza claro. Agora, o restante aqui dessa partezinha da barriguinha dele,
ele é preenchido com essa misturinha aqui, ó, do amarelo ouro com um pouquinho do caramelo. Então, vamos lá. Amarelo ouro mais aqui assim. E agora a gente vem mais aqui com caramelo puro mesmo, ó. Vem até aqui em cima. Espalhando. Pode botar um pouquinho de diluente junto, que ajuda a espalhar, tá? Vamos lá. Sobo com caramelo aqui assim. E venho aqui colorindo. Ó, jogo um pouquinho por cima de onde eu joguei o branco, sem problema, já vai dar aqui um efeito, uma cor um pouquinho mais clara. Puxa esse caramelo até aqui assim. Então, o amarelo ouro é mais só nessa partezinha mesmo aqui, ó. Onde ele fica aqui mais embaixo aqui do peitinho dele, que tem um tonzinho mais amarelado. Beleza. Agora aqui eu vou trocar o pincel, ou você lava o seu pincel bem direitinho, que eu não quero cor de amarelo. Agora aqui eu já vou começar a trabalhar com azul. Então, essa partezinha dele aqui de cima vai ser azulado, ó. Mistura aqui naquele cinza. E a gente vem preenchendo. Aqui, a parte da asinha vai ser toda azulada, tá? Então, a gente primeiro vem passando esse fundo aqui, olha, misturando os tons, né? Depois a gente vai dar um efeito mais das peninhas. É uma gracinha, pintar passarinho é muito gostoso, passarinho é muito bonito, né? E tem de várias cores, aí você pode alterar as cores, dependendo da espécie, aí você vai mudando. Vamos lá. Aqui já é a parte do rabinho, ó. Então, tem aqui onde tem umas penas maiores. A gente também vai jogar com esse azul. Beleza, ó. Fiz todo o preenchimento ali do azul. Ele desce um pouquinho mais. Agora, eu vou pegar o azul mais forte aqui. E já vou começar a dar uns efeitos. Vamos lá. Aqui assim. Dividindo aqui as peninhas. Ó, aqui assim, eu observo no risco que ele tem uma divisão. Eu acabei cobrindo, mas eu vou fazer agora aqui por cima. Que aqui ele tem umas peninhas com sépia, um pouquinho mais escuro. Então, eu puxo só aqui assim, ó. Por cima da asa aqui, ó. Que assim ele vai ter umas penugenzinhas assim de sépia. Pertinho aqui da beiradinha da asa. Agora eu volto aqui com o meu azul cerúleo, que é mais forte. E vou vir aqui, ó. Pouquinho aqui. Pouquinho aqui. Tá vendo que agora eu não aliso muito, pra gente conseguir dar o efeito das peninhas, ó. Então, eu venho fazendo umas marcaçõezinhas. Mistura aí um pouquinho daquele sépia, não tem problema. Isso daí. Agora, eu vou pegar meu pincelzinho menor. Tabinho vermelho aqui, o número 0. Vou vir aqui pra partezinha do bico, ó. O bico dele é escurinho. Vai ser com sépia. Então, eu venho com sépia. E já puxo aqui um pouquinho pra cá. E venho com um pouquinho de branco agora. Pra dar a luz aqui, né? O efeitozinho mais claro, ó. Com esse pincelzinho eu já posso aqui vir aqui, ó, com sépia, ó. Pincelzinho é aquele 0, tá vendo? Olha, da referência 421. Eu pego o sépia diluído e venho aqui, ó, puxadinhas bem curtinhas, ó. A gente vai dando um efeito de penugem aqui nele, ó.
Agora aqui eu já vou pegar um pouquinho do caramelo, ó. Com o pincel sujo de sépia mesmo, eu já venho aqui no caramelo. Observe que eu diluí a tinta, ó. E continuo, ó. É bem sutil, não sei se vocês conseguem visualizar aí na câmera, mas já dá o efeito de umas penugenzinhas aqui, ó. Bem de levezinho, só pra não ficar aquela pintura toda lisinha. Ali vai ter o branquinho de novo. Isso aí. Já vou aproveitar essa partezinha aqui de baixo, da perninha dele aqui, ela vai ser feita com sépia também, ó. Então, eu venho com sépia. Aqui nessa partezinha aqui, vou jogar um pouquinho do caramelo para ficar um pouquinho mais claro. Isso aí. Aqui, deixa eu olhar no risco como é que é aqui essa aqui é o formato, ó. Do pezinho dele, ó. Já faço essa base aqui de sépia. Depois, com o pincel filete, a gente vai fazer aqui um acabamento melhor. Porque aqui é bem... O desenho é pequeno, né? Então, a gente tem que pegar o pincelzinho menor e vir fazendo os detalhes menores. Deixa eu preencher essa partezinha dele de cá também. Perninha. Aqui já tem uma partezinha que é da coxinha dele, então já vamos jogar aqui um pouquinho do caramelo de novo. Aí, ó, já tá aparecendo um passarinho, né? Começando a dar o formato. Com o pincel filete e um pouquinho do branco diluído agora, eu venho aqui, ó, que essa parte aqui do pezinho do passarinho não é nada muito retinho. Então, a gente vem, joga um pouquinho de branco e puxa aqui, ó, bem sutil, tá vendo? Essas pequenas marcaçõezinhas aqui, ó, que dá um aspecto meio que de enrugado, né? Que tem assim na parte do pezinho. Já posso iluminar um pouquinho aqui, ó. Dando mais movimento aqui na parte do pezinho dele aqui, ó. E a gente vai fazer umas unhinhas ainda, que são as garrinhas, né? Que ele tá preso aqui, ó. Então, agora com o pincel filete bem fininho, ó. A gente puxa aqui, ó. As unhinhas dele. Aqui é um pedacinho do tronco. Ele se mistura meio que no tronco aqui. Não tem problema não, tá? Aqui a unha aqui, ó, que tá lá do lado de cima, ó. Verdade, ó, fazer o tronco e a unha que tá só do lado de cá. Isso aí, ficou melhor, olha. Aí aqui você pode também dar um pouquinho mais de sombra. E a gente vem agora fazendo os pequenos detalhes. Vou fazer agora aqui a parte dos olhinhos. O olhinho dele também é bem escuro. Então, a gente vai pegar o sépia... Vai vir aqui, ó, uma bolinha. Quem quiser também pode fazer com pinta-bolinha, que é uma bolinha bem redondinha, tá vendo, ó? Aí depois a gente vai dar um pontinho de luz de branco aí, mas eu tenho que esperar secar um pouquinho. Agora aqui um pouquinho desse branquinho aqui, vou misturar com um pouquinho do cinza claro, que eu não quero ele muito branquinho. E vou vir aqui ao redor do olhinho, fazendo uma marcação, ó, mais claro, ó. Isso aí, ó. Deu pra visualizar? Bem de levezinho. Agora, aqui, pontinho de luz. Aproveitando que a gente tá usando o pincel filete, ó. Fazer um biquinho aqui, ó, bem retinha, pontinha. E vamos começar a puxar umas peninhas nessa parte agora. Então, eu venho aqui nos tons de azul, né, que eu trabalhei com azul. Vou misturar um pouquinho dos dois aqui, que a gente usou. E a gente vai vir aqui fazendo as penugenzinhas daqui pra cima, ó.
Mesmo efeito, aqui embaixo eu fiz com aquele outro pincelzinho maior, né? Aqui em cima eu vou trabalhar com esse filete, quem preferir pode trabalhar com o outro também. O importante é dar esse aqui, ó. Alguns efeitozinhos aqui, ó. Das peninhas. Na asa, mesma coisa. Agora aqui eu já tô trabalhando mais com azul mais forte, tá? O cerúleo, porque aqui já tinha jogado uma sombra mais escura. O Caribe acaba não realçando. Então, a gente já pega esse aqui mais forte e vem aqui, ó. Tracinhos, olha. Só que assim, apoia o pincel em pé, tira a força. Pra ele terminar mais fininho e mais clarinho. Essa parte aqui também, ó, de lá pra cá. Deixa eu diluir um pouco mais a tinta. A tinta tem que estar rala, gente, senão o pincel não corre não, tá? Ó. Isso aí. Agora vamos pegar um pouquinho do branco, né? Também diluído, ó. Bem ralinha aqui, tô misturando aqui. Um pouquinho de água ou de aquarela silk para você diluir a sua tinta. Faz uma tinta mais ralinha. E vamos dar um efeitozinho aqui, ó. Já misturo um pouquinho do branco com azul aqui nessa parte. Pra gente conseguir fazer esse efeito de peninhas. Agora vamos aqui na asinha, ó. Então, aqui agora, nessa parte aqui mais clarinha, daqui eu puxei o escuro, pegando daqui pra cá. Agora eu venho com claro ao inverso, ó. De lá pra cá, ó. Pouquinha coisa também. Gracinha que tá ficando, né? Aqui também tem um branquinho, ó. Nessa parte. Que une no biquinho. Agora aqui por cima ele já tem um pouquinho do sépia. Então misturo aqui. Sépiazinho diluído, ó, que ele tem uma sombra um pouquinho mais, umas peninhas um pouquinho mais escuras. Eu tô olhando numa referência aqui, tá, gente? Tem um passarinho colorido, até uma foto de um passarinho de verdade. Só não sei te falar a espécie que é. Aí eu sempre olho para ver onde tá ao lado mais claro, o mais escuro, e a gente vem jogando. Ó, então aqui já misturo um pouquinho aqui desse sépia, ó. Beleza. Aqui, vamos dar o branquinho aqui embaixo tem umas peninhas mais branquinhas aqui do corpinho dele. Nessa parte mais clara aqui também posso jogar umas penugens. E nada muito certinho, né? Porque o passarinho, as peninhas às vezes tem uma mais pra fora, uma mais pra dentro. Não é aquela pintura muito certinha. Ó, aqui onde a gente trabalhou com aquele pincel primeiramente, agora a gente pode vir um pouquinho desse pincel filete, ó. Um pouquinho de branco, um pouquinho do caramelo também, dando mais um efeitozinho aqui de penugem. Isso aí. Vou jogar um pouquinho de branco agora nessa partezinha aqui. Tem um pouquinho de luz. E aqui também. Agora para essa parte aqui, ó, misturei aqui um pouquinho do cinza ônix com um pouquinho do sépia. Eu posso puxar aqui mais uns galinhos aqui, ó. Para dar um preenchimento maior aqui nessa parte aqui do fundo. Isso daí, nosso trabalho tá praticamente pronto. Vou mostrar agora como que ficou a nossa peça inteira.
Gente, aqui tá nosso trabalho finalizado. Olha que lindo, olha. As margaridas, passarinho. Lado de cá. Olha aí o detalhe do passarinho no meio. Fiquei muito feliz com esse trabalho. Achei que ficou bem bonito. Aguardo o trabalho de vocês. Grande beijo!